capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Amém, irmãos? Amém. Somente até aqui você sente. Glória. Em nome de Jesus. Amados, ao longo desses 22 anos pregando as Escrituras, eu pude observar na Bíblia que Deus fez muitas promessas. Ao todo, a Bíblia contém pelo menos 8.000 promessas. E essas promessas não foram feitas por um candidato à presidência da República. Essas promessas não foram feitas por um prefeito, por um deputado, senador. Essas promessas foram feitas pelo próprio Deus. O mais glorioso é que 8.000 promessas que estão contidas na Bíblia, feitas pelo Senhor, nenhuma delas foram esquecidas por aquele que prometeu. Deus não é como o homem que se esquece com o passar do tempo de suas promessas. Outra coisa, Deus não somente se esquece, porque Deus não se esquece, como Deus também é fiel em cumprir todas as suas promessas. Entre todas essas promessas, uma das principais promessas é que Deus faria de um homem um povo, e desse povo Deus constituiria uma grande nação. Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. E foi isso que aconteceu. De Abraão até os dias de Moisés, passaram pelo menos 400 anos. Deus cumpriu a promessa, porque de Abraão até Moisés, a sua descendência se multiplicou de tal maneira que chegara a pelo menos 2.700.000 hebreus. Aí Deus olha para a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que agora estava vivendo no Egito, e depois desse período Deus decide tirar a descendência de Abraão do Egito, que estava vivendo sob o jugo dos egípcios, sendo escravos num período de 130 anos. Alguém vai dizer: não, pastor, foi 400 anos que o povo hebreu viveu no cativeiro. Não é verdade. Os primeiros 230 anos foram anos a quais o povo se multiplicou. Depois de 230 anos, 40 anos foi a transição da morte de um faraó, e agora um novo governo se estabelece, um novo rei surgiu. E 130 anos finais foram o tempo em que os hebreus viveram como escravos no Egito. E foi exatamente nesse período que Deus decidiu ir à procura de alguém que havia fugido do Egito, que nós sabemos que foi Moisés. Cerca de 40 anos
que Moisés havia fugido, porque havia matado um egípcio, escondido o seu corpo na areia, e na tentativa de fuga ele vai para a terra de Midian, se casa com a filha de Jetro, e ali se torna pastor do rebanho de seu sogro. E aí Deus vai atrás de Moisés, depois de 40 anos que Moisés havia saído do Egito. Moisés, um homem culto. Moisés, um homem que havia se formado em toda a ciência egípcia. Os historiadores dizem, na cultura judaica, eu sou neto de judeu, e até mesmo Flávio José, um historiador que também não é cristão, mas escreveu acerca da história dos hebreus, diz que Moisés era tão culto que falava mais de 70 idiomas. Aí alguém vai dizer, mas Moisés falava. Porque quando Deus chamou Moisés, lá nas penínsulas do Sinai, no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, que Deus aparece naquela sarça que ardia, né? Ardia e não se consumia. E Moisés ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele: olha, Moisés, eu quero que você volte ao Egito, porque eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E Moisés, ouvindo a voz de Deus, ele até pergunta qual é o seu nome, se eu decidir ir ao Egito, e o teu povo perguntar qual é o teu nome, e Deus disse: diga para o povo que eu sou o que sou. Deus disse: diga para eles que eu sou Ashir, Aie, Ashir, em hebraico. E aí ele diz: mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua. E a expressão aqui, pesado de língua, é que ele tinha dificuldade de falar. Os nossos sábios dizem que ele era fanho e gago, ou gago e fanho. Mas como para Deus não existe desculpa, Deus disse: se você vai, eu falo contigo, você fala com o teu irmão Arão, Arão fala com o faraó e com o povo, Arão será a tua voz. Porque para Deus não existe desculpas. Glória a Deus. Até parece um pouquinho comigo, não que eu me compare a Moisés, misericórdia. Mas quando Deus me chamou para esse ano, eu não consigo colocar uma gravata no pescoço. E aí Deus disse para mim: mas gravata não prega. Apesar que em alguns lugares gravata prega, né? Você é obrigado a colocar. Graças a Deus que aqui não. Eu falei: Deus, mas eu não consigo vestir um terno sozinho. Ele disse: terno não prega. Eu disse: graças a Deus. Embora eu esteja de terno hoje, mas é a minha esposa que me ajudou a ficar mais elegante. Porque para Deus não existe desculpas. Com Deus, ou você dá resultado ou dá resultado. Não tem desculpa. E aí Moisés, você conhece a história, vai para o Egito, e Deus decide punir os egípcios com 10 pragas. Todo mundo conhece a história. Aí no dia que Deus decide tirar o povo hebreu do cativeiro, pastor Jorge, Deus decide dar uma festa. A festa da Páscoa. Capítulo 12 do livro do Êxodo, Deus falou a Moisés: e nessa última praga que eu vou enviar sobre os egípcios, eu vou preparar uma festa. Nesse dia, cada pai de família pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro no fogo, assa a carne do cordeiro no fogo o dia todo. Quando der meia-noite, o relógio começa a festa. Pega o sangue do cordeiro, marca os umbrais das portas, entra para dentro de suas casas, se ajunte as famílias maiores com as famílias menores, se aceite ao redor da mesa com o cajado na mão, com o cinto nos lombos, sandália nos pés, e com ervas amargosas começa a festa, comendo a carne assada no fogo, porque o anjo que eu vou enviar sobre o Egito será o anjo da morte. E esse anjo vai matar todos os primogênitos, desde a casa de Faraó até os seus animais.
Do lado de fora vai ter morte, do lado de dentro vai ter festa. Do lado de fora vai ter choro, do lado de dentro vai ter alegria. Do lado de fora vai ter lamento e sofrimento, do lado de dentro vai ter festa a noite toda, até o dia amanhecer. Deus decidiu tirar o povo do cativeiro debaixo de festa. E se eu fosse falar de festa aqui, a gente ia pregar uma hora, porque festa na Bíblia é algo que Deus prepara, é algo que Deus ama. Deus tirou o povo do Egito debaixo de festa. O povo andou 40 dias e 40 noites depois no deserto. Moisés subiu o Monte Sinai. Deus deu os mandamentos, as tábuas escritas pelo dedo de Deus, Êxodo capítulo 31, e junto com a lei Deus mandou que Moisés ensinasse o povo a cultuar no deserto, no tabernáculo que seria levantado todas as vezes que a nuvem da sua Shekinah, da sua glória, parasse no deserto. E aí quando Moisés pega as tábuas, vai descer do Monte Sinai, Deus fala: olha, eu estabelecerei no meio do meu povo 7 festas anuais. Será que Deus gosta de festa? Eita glória. Não olha para quem está do lado, porque Deus está mandando o povo fazer festa no deserto. Oh, glória! Não, eu vou repetir, tem crente que não ouviu. Deus falou: vai ter 7 festas anuais no deserto. É a festa da Páscoa, é a festa da província, é a festa do Pentecoste, é a festa das cabanas, é a festa das primícias, é a festa do dia da iniciação, é a festa. Glória! Glória! Aleluia! Pergunta para mim, pastor, por que fazer festa no deserto? Pergunta. Por que fazer festa no deserto? Porque o povo de Deus precisava saber que mesmo passando pelo deserto, andando pelo deserto, eles fariam festa. Diga, o crente é o único povo da terra que faz festa na prova, irmão. Eita Deus! E não adianta dizer que não faz, mas às vezes você abre o armário, quem já não teve essa experiência? Abre o armário, não tinha nada, e o negócio é o seguinte: eu vou passando pela prova, Dando glória a Deus. E aí você vai fazendo. Os vizinhos não entendem, a família não entende. Como é que pode ele, nesse frio, estar num culto? Como é que pode ele, num culto daquele, num frio na prova? Às vezes desempregado, às vezes sem combustível no carro, às vezes com o carro quebrado na garagem. Mas ele está fazendo festa. Glória a Deus! Mas vai passar fazendo festa. Aleluia! Eita Deus! Aí alguém pode dizer assim: isso é coisa do Antigo Testamento. Negócio de festa, só não. Você pegar a história de Israel, eu estou falando para você de Bíblia e cultura judaica. Lá na lei eram 7 festas. Depois do cativeiro babilônico, melhor dizendo, no ano 705 aproximadamente, Deus mandou aumentar as festas, e foi de 7 para 10. Nos dias de Jesus já não eram 10, eram 11. Pastor, não, mas isso não prova que no Novo Testamento Deus gostava de festa. Escuta isso aí. Mateus capítulo 2, Jesus nasceu em Belém, dia de festa. Foi apresentado depois de 8 dias para Simeão e Ana, e era dia de festa. A Bíblia diz que Jesus foi esquecido com 12 anos por José e Maria numa festa. No dia seguinte, José e Maria foi procurar Jesus e encontrou Jesus no templo, porque a festa não tinha acabado. O primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João aconteceu numa festa de casamento lá em Caná da Galileia. O Espírito Santo desceu em Atos 2, na festa do Pentecoste, em Atos capítulo 10. Pedro estava na prisão, e o anjo apareceu e tirou Pedro da prisão numa noite de festa. Deus gosta tanto de festa que vai tocar uma trombeta no céu, a voz do arcanjo vai soar, a igreja será arrebatada, aqui na terra haverá 3 anos e meio de tribulações, a igreja estará nas bocas do Cordeiro fazendo festa. Aleluia! Glória a Deus! Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Vamos para o texto, para mim ser breve. Foram 40 anos de jornada e peregrinação pelo deserto. Deus levantou Moisés e Arão, tirou o povo, mas para chegar na terra da promessa, Deus colocou do lado de Moisés, de Arão, de Ur, de Caleb,
os nomes que aparecem na peregrinação do deserto, Deus colocou um valente, um homem que nós conhecemos como Josué. Sabe quantas nações inimigas o povo hebreu teve que enfrentar até entrar na terra da promessa e se tornar israelita? Porque o termo israelita, Israel, só é dado depois que eles possuem a terra da promessa. Eles tiveram que enfrentar 16 nações inimigas. Você tem noção disso? Eu estou falando de um povo que viveu 130 anos debaixo de um jugo, de escravidão, de um povo que não tinha experiência na guerra, de um povo que não tinha armas de guerra, um povo que não sabia segurar uma espada, que não sabia manejar bem uma lança. Mas mesmo não sabendo a arte da guerra, não tendo experiência no campo de batalha, a Bíblia diz que pela espada de Josué caíram 16 nações inimigas. Glória a Os Deus. hebreus, amorreus, jebuseus, heteus, tudo que tinha eles. Deus fez milagres no deserto. Nós podemos ficar aqui até meia-noite falando sobre os milagres. O primeiro grande milagre que Deus fez no deserto, meu irmão, foi quando eles chegaram diante das águas amargas de mar. E a Bíblia diz que Deus transformou as águas amargas no deserto em águas doces. Dá uma olhada para alguém que está no teu lado assim. Até que o nosso deserto não é tão amargo assim. Na verdade, até que a nossa prova não é tão amarga assim, porque quando a gente começa a sentir o gosto amargo da prova, Deus vem e transforma em água doce. Glória a Deus. Transforma aquele momento difícil em um momento de experiência. Coluna de fogo aquecia na noite fria. E eu não estou falando de uma noite fria que nem essa que vai fazer Rodrigues, que vai chegar a 6 graus amanhã. Estou falando de uma noite fria que todos os dias o povo hebreu, quando chegava às 6 horas da tarde, começava a vivenciar noite fria essa no deserto que chegava a 10 graus abaixo de zero. E durante o dia a 57 de calor. Meu Deus. Eita Deus. O pastor Jorge disse assim: a gente tem que orar para Jesus não voltar no inverno. Jesus disse isso. Jesus disse lá em Mateus 24: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Mas sabe por que muito crente não vem para a igreja no inverno? Porque não está na prova, irmão. Está tudo ok, está tudo dando certo. Eu duvido quando as coisas, o calo aperta, irmão. Eu duvido quando a prova bate na porta e entra, pode estar o frio que for, se o camarada não levanta e diz: eu vou para a presença de Deus, eu vou procurar a coluna de fogo, eu vou me esconder debaixo da nuvem da Shekinah da glória de Deus. E aí, quando o tempo passa para entrar na mensagem, chega um período caótico para Josué. 40 anos se passaram, e o detalhe: Josué estava ao lado de Moisés. Mas quando eles chegam perto do Jordão, para cruzar o Jordão e entrar na terra da promessa, a Bíblia diz que Moisés morre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E quando Moisés morre, a Bíblia diz que Josué é acometido de uma depressão, de uma angústia. Afinal de contas, Josué deu tantas vitórias a Moisés, ao povo hebreu, e talvez uma das maiores esperanças de Josué era ver Moisés com 120 anos entrando na terra da promessa. E Josué está em luto. Josué está chorando a
perda do líder, da representação maior daquele povo. E Deus decide falar com Josué. E aqui eu quero pontuar algumas coisas nesses poucos minutos daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. A primeira coisa que eu aprendo com essa passagem é que Josué, embora fosse um grande general, um grande capitão, um grande homem, um homem que dera tantas vitórias no deserto ao povo de Deus, porém Josué não estava preparado para um momento de perda. E quem é que está preparado para perder? O pastor Jorge veio aqui e falou sobre a perda que ele sofreu, que através disso levou para Cristo. A outra vez que eu estive aqui, eu preguei sobre Jó, se não me engano, e eu falei da perda do meu sobrinho exatamente com 15 anos, a mesma idade do filho do nosso pastor Jorge. Um menino que sonhava ser jogador de futebol, e que naquela semana que Deus recolheu, ele havia passado aqui no teste do Londrina, tinha assinado um contrato, apadrinhado pelo jogador Dagoberto, que foi da seleção. Estava feliz da vida porque ia jogar futuramente no profissional. Um menino que temia Deus, que buscava Deus, que orava a Deus pela sua mãe, que servia ao Senhor, obediente à sua mãe, obediente ao seu pai, obediente aos avós, e decidiu se divertir, porque ele ia sair da cidade de Santo Antônio do Pai, cidade de 1.800 habitantes, ia vir para Londrina, e naquele dia ele decidiu mergulhar com os amigos na represa da cidade. E quando ele mergulha, ele tem uma congestão e lá mesmo Deus recolhe. E quem é que está preparado para isso? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado para perder. E aí Josué está se lamentando. Moisés partiu. Moisés era o exemplo, era aquele que sinalizava a vontade de Deus, aquele que ensinava, aquele que orientava. E agora Josué está sofrendo a perda de Moisés. E aí Deus decide falar com ele. E quando Deus decide falar com ele, Deus vai falar para ele: seja forte e corajoso. Aí eu aprendo aqui, a primeira coisa que eu aprendo aqui, não é só que não estamos prontos a perder. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é: ninguém está pronto a encerrar um ciclo. Todos nós temos dificuldade de encerrar ciclos. A gente tem dificuldade quando o relacionamento acaba. Você tem dificuldade quando você é mandado embora de um emprego que você estava lá há muito tempo. Tem dificuldade de superar aquilo. Quando uma amizade se desfaz, quando uma mudança de cidade acontece, uma mudança de país, uma mudança de estado, quando alguém muda de uma determinada igreja para uma outra igreja, a verdade é que nós temos dificuldades de encerrar ciclos. E a gente começa a buscar resposta. Eu não sei porque eu estou pregando isso, mas Deus sabe. E a resposta que nós buscamos quando alguma coisa não sai da forma que desejamos, ou quando alguma coisa chega ao fim e nós não estamos prontos para aquilo terminar, a gente fica atrás de resposta. E a verdade é que muitas das vezes nós não teremos resposta. Eu aprendo com Josué que ele tinha dificuldade de encerrar ciclos. E a segunda coisa é que ele tinha dificuldade também de começar um novo ciclo na sua vida. E é aqui que eu quero pregar nesses minutos. Deus te trouxe aqui porque Ele quer começar novos ciclos na sua história. Pastor, o que é isso? Deus quer começar um novo tempo, uma nova trajetória, um novo caminho, um novo norte, uma nova visão. Entenda isso. Lá em Santa Catarina, no ano de 2021,
Eu pregava sobre José e Deus me deu uma frase, pastor Paulo, em cima do público. E eu não esqueci daquela frase. E hoje eu estou entendendo que Deus está mandando eu falar. E uma das coisas que eu disse naquela mensagem de 2021, pregando sobre José, é: ninguém perde nada que Deus tenha dado. Diga para alguém que está do lado: você não perde nada daquilo que Deus tenha dado. Se você perdeu alguma coisa ao longo dessa vida, eu estou dizendo de coisas, eu estou falando de pessoas, né? Não estou falando aqui daqueles que partiram, porque os filhos são heranças do Senhor, como o pastor Jorge disse. Mas eu estou dizendo de coisas, de situações que acontecem. Se perdemos é porque não nos pertencia. Eita Deus, aleluia. Está entendendo? Se alguma coisa não deu certo, ou você permanece como Josué até ouvir a voz do Senhor, se lamentando por aquilo que foi, por aquilo que partiu, por aquilo que se perdeu, ou você se levanta dessa situação e aceita que Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Glória a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que é escravizado por aquilo que foi. Tem gente que se prende por aquilo que foi, por aquilo que perdeu. Tem gente que deixa de viver. Não é? Eu amava aquela empresa que eu trabalhava aí entre depressão, como se aquela empresa fosse a única da terra. Eu amava aquele amigo agora. Eu amava, não. Deus está dizendo: seja forte. Seja corajoso. Aleluia. Envolva ânimo. Não é hora de ficar prostrado, desanimado, entristecido. Você tem um propósito, você tem uma missão. Se levanta, Josué, atravessa o Jordão, porque você vai fazer esse povo a terra que é prometida. Eu falava com minha esposa essa semana sobre pessoas que se tornam escravas daquilo que não deu certo. Até parece que Josué estava com saudade das guerras que ele enfrentou no deserto. Até parece que Josué estava com saudade das lutas travadas que ele enfrentou no deserto. Ele chega num momento de dor, de sofrimento com a morte de Moisés, ele não consegue enxergar além do Jordão. Ele não consegue ver a terra da promessa. E Deus está falando com alguém nessa noite. Levanta a tua cabeça. É tempo de voltar a prosseguir. Aleluia. É tempo de voltar a caminhar. Não seja escravo do teu passado. Pastor, mas lá no passado, eu sei. Uma das maiores lições no capítulo 1 de Josué é que para conquistar a promessa, para conquistar e entrar na terra da promessa, nós vamos sofrer perdas. Nós vamos passar por situações complicadas. Pastor, e se eu desanimar que nem Josué? Está tudo bem. Não foi só Josué que desanimou. Abraão também, no capítulo 15, Deus entrou na tenda e disse: sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Não foi só Abraão que desanimou. Elias também, fugindo de Jezabel, chegou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. E Deus teve que enviar um anjo com a comida do céu para dizer para ele: acorda, Elias, come e bebe, porque grande será a tua caminhada. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Elias acordou, comeu e bebeu e voltou a dormir. Tamanha dor, o sofrimento, a perseguição. Ao ponto que o anjo teve que descer de novo e dizer: sai debaixo desse pé de zimbro. Deus está falando com alguém nessa noite. Ela vai, escreve a casa dela. E aí, quando o anjo acorda Elias pela segunda vez, o anjo diz: come e bebe.
porque grande será a sua caminhada. Aí o texto diz, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Levante a tua mão, deixa eu profetizar. A comida que Deus deu para Elias hoje é tipificada pela palavra. Essa palavra vai ser a força que você precisa para caminhar por muitos dias. Então eu vou repetir de novo. Essa comida que Deus está te servindo hoje é para te tirar do quarto escuro, é para te tirar dessa ansiedade, desse medo, dessa preocupação, desse desânimo, dessa depressão. Deus está falando com alguém, eu não sei se é aqui ou lá em casa, aleluia, porque está sendo transmitido aí pelas redes sociais, mas deixa eu dizer uma verdade, com a força dessa comida você vai comer, vai beber e vai caminhar muitos dias, porque Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Aleluia. Glória a Deus. Deus não te chamou para desistir. Sabe por quê, Josué? Porque a sua missão não é só você entrar na terra da promessa, é levar todos os que estão à sua volta juntamente contigo. Deus está dizendo para Josué, você vai ser o herói da sua pátria, o herói da sua casa, o herói da sua família. Eu fui com Moisés, mas agora sou contigo. Recebe um abraço do Espírito Santo. Olha o que Deus está dizendo, assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Pegue a sua cabeça, Deus. É interessante que eu vou encerrar agora. Deus não falou uma única vez, Deus repetiu a dose. Deus falou por 2 vezes: seja forte e corajoso. Por que Deus disse seja forte e corajoso? Deus poderia ter dito seja forte, mas Ele faz questão de repetir, dizendo: não seja só forte, seja corajoso. Por quê? Porque a coragem não está ligada à força. Muitas das vezes nós temos mais coragem do que força. O corajoso às vezes é fraco. O corajoso às vezes se sente pequeno. O corajoso às vezes se sente incapaz. Está entendendo o que Deus está dizendo? Então, Josué, não seja só forte, seja corajoso. Porque quando a força te faltar, a coragem estará ali para te conduzir até a promessa que tu fez. Glória a Deus. Seja corajoso. E nem diz o meu pai, que quando era pequeno ele dizia: coloca a cara. Ou como diz os antigos, põe a cara para bater. Só coloca a cara para bater quem tem coragem. Os mais antigos dizem: a cara, irmão. O que significa a cara? Tenha coragem. Essa prova vai passar. Essa luta vai passar. Essa dificuldade vai passar. Essa guerra que você está travando na sua casa e na sua família vai passar. Levante a mão, deixa eu conversar, vai passar. É só uma luta, vai passar. Essa dificuldade financeira é só uma prova, vai passar. Esse momento é só uma fase, vai passar. Esse anonimato é só um momento. O grupo da vida vai passar. Continua crendo. O projeto é de Deus, a promessa é de Deus. A hora vai chegar. Aleluia! Aleluia! Glória! Não sai, não. Não sai. Eu com minha esposa, uma coisa que Deus me ensinou, meu irmão, é ter paciência. Meu carro quebrou. Eu falei para ela, alguns anos atrás, sentava a cabeça, como é que eu vou pregar? Nasci dentro do carro, tem ônibus, tem Uber, tem carona, tem GL, tem. Né? Na pandemia, eu fui assumir uma igreja em Garupa, Santa Catarina, com 30 membros. E
Já era uma igreja grande, 30 membros, uma cidade de 11 mil habitantes. Quando eu cheguei lá, fecha a igreja, abre a igreja, pandemia, irmão. Decreto 15 dias fechada a igreja, 15 dias aberta. Aí eu cheguei lá, comecei a andar na cidade, escuta isso. E eu percebi que tinha uma garotada lá que mesmo na pandemia gostava de jogar bola, gostava de andar de skate. Bem do lado do ginásio tinha uma pista de skate. E eu falei, Deus, a nossa igreja não tem um jovem, só tem um ou outro que é filho de irmão. A maioria são senhores de idade, senhoras de idade, são os anciões. E tem muito a ensinar, mas a juventude não tem. Aí eu comecei a ver que tinha muitos jovens na rua. Aí na esquina do ginásio tinha uma lojinha. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Liguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso de 30 reais. Ele disse, amém, pastor, vamos mandar aí o Pix aí. Falei, manda que eu vou comprar um negócio. O que você vai comprar? Nada minha curiosidade, eu vou comprar um skate. Você vai dar para uma criança? Não, para mim andar. Pastor, o senhor já andou de skate? Eu não. Mas eu vou andar. Glória. Comprei um skate. Todo dia, 1h30 da tarde, ficavam uns 40 jovens andando de skate na pista de skate. Cheguei lá. Vocês ensinam, né? Quando os irmãos mais velhos da igreja estão sabendo, dos 30 que tinha lá, a maioria era mais velha, 7 saiu. Disse, não quero mais congregar aqui. Esse pastor que veio daí, além de deficiente, deve ser deve mental. Está andando de skate. 15 dias andando de skate, os meninos na pista de skate. Ganhou mais de 30 jogos na igreja. Oh, glória! Aí eu ensinei os meninos a estratégia de Deus. Que andar de skate é bom, mas andar de bicicleta é melhor. Aí eu dividi em 2 turnos. Um turno uma turma anda de skate, a outra anda de bicicleta. E aí a turma que andava de bicicleta ganhou os que andavam de bicicleta. Aí eu comecei a ensinar para eles: andar de bicicleta é bom, mas andar a pé também é bom. Aí começamos a fazer caminhada na cidade. Aí eu cheguei nos irmãos mais velhos que entenderam a visão do reino. Eu falei para eles assim: qual dos senhores aqui? Eu sei que tem gente que eu vou falar agora vai escandalizar. Mas eu sei que o pastor Jorge e o pastor Paulo é homem de Deus. Não vão se escandalizar. Mas se escandalizar, o irmão me perdoa. Mas eu cheguei nos irmãos mais velhos que eu tinha amizade e disse assim: qual dos senhores aqui sabe jogar truco? Uma meia dúzia, mas levantou a mão. Ô pastor, eu jogava truco no sítio, eu jogava truco então, porque aqui nós temos uma pracinha cheia de gente que joga truco. Vou treinar vocês para evangelizar jogando truco. Como é que é vocês? Vão jogar truco com os velhos e vão falar de Jesus. Começaram os 4, 5 irmãos, ia para a pracinha todo dia. Eu falei: irmão, não é para você apostar, porque aí é pecado. Você vai lá só para dar uma religião centrada. Sabe, tipo Paulo, eu usei a palavra para me fiz de tolo para ganhar os tolos. E aí comecei a falar: eu me fiz de louco para ganhar os outros. Aí os irmãos começaram a jogar truco e 6 meses depois a igreja tinha mais de 120 pessoas. Aí o prefeito foi lá na porta, né? Eu vou ter que fazer 3 4 cultos, porque a igreja está lotada, a pandemia não pode. Aí ficava aquela briga, irmão. Os irmãos saíram de um culto, não queriam ir embora. Eu falei: não, tem que dar espaço, porque aqui é a hora, eu vou fazer outro culto. Né? Ficamos lá 2 anos. Mais de 300 pessoas. Glória, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma verdade: eu saí daqui de Londrina para Garuva arrebentado. Eu não queria ir embora daqui. Em 2020 eu saí de Londrina, com toda a sinceridade do meu coração, gemendo e chorando. Foi a viagem mais longa da minha vida. Eu entrei no meu Santana que eu tinha e eu fui 6 horas chorando até Garuva. Saí daqui humilhado, deixei meu pai, deixei a minha mãe, deixei filho, fui sozinho para lá, cheguei lá arrebentado, magro. Eu tinha emagrecido, não sei se na época o irmão mais me conhecia, mas o nosso irmão lá, o pastor lá da MMA, como é o nome dele? Esqueci.
pastor Luciano me conhecia nessa época, eu saí de Londrina, eu peso hoje 90 quilos, eu saí de Londrina pesando 60 quilos, magrinho, depressivo, eu não queria ir, mas Deus me mandou para lá. Mas lá Deus falou para mim, olha, esquece tudo que aconteceu em Londrina, porque aqui nessa cidade de 11 mil habitantes eu vou mudar a tua história, vou mudar a história da terra. Sabe o que Deus faz, irmão? É através de Josué, atravessa o Jordão, deixa Deus escrever uma nova página, não fica preso naquilo que não deu certo. Oh, glória! Aleluia! Entendeu? Levanta a cabeça, Josué. Você vai fazer esse povo herdar a terra que prometi aos teus antepassados. Eu encerro com essa palavra. Deus está dizendo para Josué: Josué, tem muita gente que precisa de você. Você levantou. Tem muita gente que precisa do teu abraço. Muita gente precisa da palavra que eu vou colocar na tua boca. Está entendendo? Deus está falando. Tem gente que precisa da tua oração. Tem gente que precisa do teu louvor, sabia? Tem gente que não te elogia. Tem gente que não. Isso é normal, deixa eu dizer. Tem gente que não vai bater na tua escola e vai dizer que coisa linda que você está fazendo. Mas lá nos Bastidores. isso aí. Lá por trás da cortina, a mesma coisa. Vai ficar de olho dizendo que orgulho. Que alegria, porque tem gente que tem dificuldade de reconhecer o que o outro está fazendo. Mas fica tranquilo, ainda que alguém não fale, essa pessoa está vendo, tem orgulho daquilo que você está fazendo. Então não pare de fazer. Não pare. Creia. Porque o que Deus tem para você, Ele vai. Fica de pé para nós. Porque a palavra foi pregada nessa noite. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração quando eu cheguei. Talvez alguém que esteja ouvindo essa palavra se encontra desanimado, é tanta prova, tanta luta. Talvez ela olha para as circunstâncias que o servem, mas as circunstâncias são contrárias. E aí vem aquela pergunta: onde está o Deus da promessa? Onde está o Deus que prometeu? Mas o Senhor, Pai, falou nessa noite que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós só estamos aqui porque nós cremos que todas as promessas que foram feitas um dia serão cumpridas. Por isso, Pai, abençoa cada homem que aqui está. Hoje eu estou pregando para a maioria, 99% são homens aqui. E que nós possamos ser fortes e corajosos. E quando não restar força, que a coragem possa estar em nós para atravessar o Jordão. Por isso, Pai, abençoa, dá saúde aos seus filhos. Abre as portas, supre as necessidades de cada um, Pai. E que cada um aqui não venha voltar para casa da mesma forma, mas venha voltar com a certeza que o Senhor tem cuidado de cada área da vida dele, Senhor. Levanta no meio desses homens pregadores, cantores, profetas, empresários. Pai, levanta pastores, missionários. Levanta, Senhor, homens corajosos na cidade de Londrina. Mulheres corajosas, Senhor, homens fortes, mulheres fortes, Pai, porque pessoas fortes, Senhor, aqueles que têm experiência, que carregam, Senhor, as marcas das guerras, a travessia do deserto. Toda pessoa forte é aquela que suportou ao longo da sua vida tantas coisas. Eu estou falando aqui para homens que têm suportado tantas coisas, Pai, mas não têm desistido da fé, não têm desistido da promessa, não têm desistido do Deus que fez a promessa. Por isso, Pai, nos dá força e ânimo para alcançar as tuas promessas. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, para a tua glória. E quem crê aplauda Jesus nessa noite. Amém?